Então, bom dia a todos aí mais uma vez. Nós vamos iniciar aqui hoje, no dia 20 de julho, mais uma aula da disciplina UB 121, Sistemas Urbanos, do curso de Engenharia Urbana, do Departamento de Engenharia Urbana. Pessoal, seguinte, a dinâmica da nossa aula aqui hoje vai ser assim: eu vou apresentar algumas informações ainda sobre a drenagem, né? Nós estamos abordando esse conteúdo, né, dentro da disciplina Sistemas Urbanos, e depois, mais para o final da aula, na segunda parte, eu vou abordar um pouco com vocês as informações gerais da disciplina, como o trabalho final. Eu já disponibilizei lá no Moodle as informações, então vou abrir o Moodle e apresentar algumas coisas para vocês aqui, em relação à instrução do trabalho, né? E também o pessoal me pediu a relação da frequência, né? Como que estava a frequência aí. Eu já disponibilizei também lá no Moodle a frequência até da semana passada, tá? Da aula. Então, está lá, né, uma tabela, né, no Moodle, com o número de matrícula de vocês. Então, tem lá o número de faltas e o percentual de presença, né? Que é importante a gente estar atento com eles, tá bom? Quem está com percentual abaixo daquele mínimo lá, que é exigido, por favor, né, me procura, eu procuro o Vitor, caso tenha faltado a aula de um de nós dois, para poder ajustar aí essa frequência, né, que perdeu, né, e principalmente se foi da aula assíncrona, né, não apresentou lá o resumo, né, e ficar atento aí para não faltar mais até o final do ano, tá bom? E aí, a gente verifica aqui algumas dúvidas desse conteúdo até o momento, né? Eu pedi para vocês fazerem um fórum da aula de segunda-feira passada, né? Da aula assíncrona, sobre aquelas informações gerais do sistema de drenagem pluvial urbano, né, os elementos físicos, a infraestrutura que compõe o sistema, né, da micro e macro drenagem, né, e aí também pedi para vocês fazerem uma atividade, né, relacionada a esse conteúdo de drenagem, que também está relacionada com a parte de hoje, né, de hoje que eu digo dessa semana, né, que a gente vai ver um pouquinho sobre custos, né? Custos para a implantação do sistema e custos também aí que a gente tem para operação ou para gerir esse sistema de drenagem pluvial, né? Que muitas vezes é considerado aí como o patinho feio, vamos dizer assim, do sistema de saneamento. Lembrando, né, gente, a drenagem compõe o saneamento básico a partir aí da determinação normativa que a gente tem do que é saneamento no país, né? Então, a gente tem o conceito, a definição de saneamento através dos 4 componentes lá no país, né? Aqui no Brasil, a gente trabalha dessa forma. Então, saneamento sendo composto aí não só pela drenagem, como a gente está falando dela aqui agora, mas também pelo sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário e o manejo e gestão dos resíduos sólidos. Então, esses 4 componentes aí, né, vão constituir o saneamento no país, né? Então, a infraestrutura, né, a gente vai ver um pouco de custos de infraestrutura, estimativas e tal, para ter essa percepção, né, do investimento, né, desse outro elemento importante para a engenharia, que é também a análise de custo, né? Então, a gente não pode ficar só pensando no projeto físico, sem pensar também na questão da viabilidade do projeto para implantação, né? Então, a viabilidade passa pela análise econômica. Vão ter disciplinas aqui no curso só para trabalhar custos de obras, custos de projeto, né? Bem detalhado, né? Então, a intenção aqui é trazer para vocês algumas informações mais gerais para ter
essa percepção do custo desse elemento dentro do processo da urbanização, né? E uma outra parte aqui desse componente de drenagem, que eu queria apresentar para vocês aqui hoje, é sobre, né, as técnicas compensatórias em drenagem. Então, esse é um outro elemento muito forte aqui do curso de área urbana, que vocês terão em disciplinas mais à frente, bem mais à frente, né, que vão tratar ali dessas técnicas mais avançadas em drenagem. Então, a gente entende que essas técnicas convencionais de drenagem, como a gente apresenta lá naquela primeira aula, elas são limitadas, né? E além delas serem projetadas de forma, né, limitada, as mudanças, né, que a gente tem também do ciclo hidrológico, do ciclo da água, e a forma que a gente urbanizou e vem ainda urbanizando a cidade, né, de forma desordenada, desorganizada, sem ficar atento com essa questão do ciclo hidrológico da água, com a formação, então, do escoamento superficial, que é essa água que a gente precisa de drenar, né? Essa água da chuva que cai aí na superfície das cidades, no telhado, nas ruas, né? Em todas as superfícies, então a gente precisa de conduzir essa água ou drenar, né? Então a gente acaba impermeabilizando muito o solo, né? E acaba gerando aí um escoamento superficial cada vez maior, né? E isso vai demandando mais dessa infraestrutura de drenagem. Então, ela é limitada para atender tanto essa quantidade de água de chuva que precisa ser drenada, né? Não é a chuva somente que cai, né? O problema é quando ela incide no solo e vira escoamento superficial. Se as nossas cidades fossem o inverso do que é hoje em termos de impermeabilização, né? Se a gente conseguisse infiltrar e reter a água da chuva, né, na maior proporção do que ela é hoje, né, a gente então teria aí uma necessidade menor de termos outras técnicas. Então, eu quero passar para vocês aqui mais para o final essas técnicas que vão além do sistema convencional, que é esse só de coletar água, né, e levar essa água para fora daquela área urbanizada. Então, nós vamos ver algumas técnicas aí, alguns já devem ter visto, né? Tem cidades que devem morar em cidades aí que possuem essas técnicas, como aqueles piscinões, né? A gente chama de bacia de detenção, que mora em Belo Horizonte ali já deve ter visto algumas, na região do Vilarinho, a própria represa de Santa Lúcia também tem uma finalidade parecida, né? Perto do Shopping Del Rey ali tem uma outra bacia de detenção. Então, são essas áreas aí para acumular muita água, porque o sistema de drenagem não suporta. Então, a gente precisa de reter ela um pouquinho. Então, mais na frente a gente vai falar um pouquinho disso aí. Eu vou passar aqui para vocês. Olha só, deixa eu ver aqui no chat. Então, assim, a Caroline está perguntando aqui sobre a questão dos grupos. Isso. Como eu disse, no final da aula eu vou abordar um pouco sobre essa questão, e aí quem não estiver lá na lista, por favor, né, me informe aí para poder alocar vocês, tá bom? Em algum dos grupos lá. Mas no final da aula eu vou falar sobre o trabalho propriamente dito. Mas me parece que teve uma outra pessoa aqui que também queria se manifestar nesse primeiro momento. Professor, bom dia. Bom dia. Essas técnicas aí que o senhor vai falar com a gente, elas são, assim, quase 100% eficientes ou ainda, por exemplo, porque a gente sabe que a área verde seria 100%, quase 100% eficiente, mas igual nessas cidades que a gente tem muitos prédios, muito asfalto, isso aí já ajuda relativamente muito ou teria que fazer um outro processo? Então, Anália, essa pergunta é muito pertinente. Então, assim, na engenharia, a gente tem que entender que nada é 100% ou nada é ideal. A gente vai fazer tudo assumindo um determinado risco ou um tempo de vida. Então, as obras, né, com o passar do tempo, com o passar
do tempo, né, elas vão se desgastando, então o risco vai aumentando, né, da obra, daquela infraestrutura não funcionar, sabe? Então, só por aí a gente entende que nada é perfeito, nada é ideal, nada é, né, 100% seguro, né? Foi assim que você colocou, né? Então, assim, ainda mais quando a gente trata de um elemento que não depende simplesmente do homem, né, que é a chuva. A gente, sim, vai influenciar muito na forma que a gente urbaniza a cidade, porque é ali que a gente vai ter né, a receptação da chuva, né? Então, com esse tipo de solo, com esse tipo de impermeabilização que a gente fez no solo, e aí você lembrou, né? Não quer dizer que é 100% eficiente se a gente tem um solo natural ou infiltração, até mesmo porque não dá, né? Imagina, assim, todas as vias nossas não forem aí com um pavimento adequado, né? Um pavimento que dura, um pavimento... vocês viram com o Vitor aí, a dificuldade que né? As exigências para ter um pavimento. Mas então a gente tem que compensar isso, sabe? Essa parte que a gente tem que impermeabilizar, né, da cidade, com outros elementos, porque o sistema convencional de drenagem, que é aquele que está lá falando na primeira aula, que é basicamente coletar a água, né, de onde a gente gera e levar ela através de tubos e galerias, esse sistema convencional não funciona 100%, ainda mais com essas mudanças de regime hídrico que a gente está tendo. Então, essa coisa da gente não poder controlar, né, o fator aí chuva, ele acaba incidindo nessa necessidade de buscarmos algo além do sistema de drenagem. Mas vocês vão aprender lá com a Aline, né, na hora que entrar na disciplina de drenagem pluvial, lá no sexto período, sétimo período, vocês vão, então, calcular a rede de drenagem e vão assumir uma chuva de projeto. Então, se cai uma chuva maior do que aquela que você assumiu para o projeto, o sistema não vai funcionar 100%, está assumido ali, né? Então, a gente precisa, e isso está acontecendo cada vez mais nas cidades, cada vez mais nós estamos passando por essa situação de que os sistemas que nós calculamos, que projetamos de drenagem, não estão suportando mais tão, né, assim, eficiente essas chuvas, porque está ocorrendo cada vez mais chuvas intensas, que a gente chama, né, aquelas chuvas que cai muita água em pouco tempo. Então, os nossos sistemas de drenagem, eles não foram projetados para isso, gente, quando tem sistema de drenagem, né? Mas, assim, mais no final, eu vou apresentar aqui de forma bem inicial, né? Mas o que a gente tem que entender como urbanista, tá, Anália? É o seguinte, a gente não pode ficar só com uma alternativa. A gente tem que diversificar as formas aí de resolver o problema, principalmente tratando de drenagem pluvial. Aí é basicamente o seguinte, pensar, olha, eu não vou resolver o problema da drenagem pluvial da minha cidade só com o sistema convencional. Não é só traçando a rede de drenagem, coletando água nas vias, não é só isso. A gente precisa de ir além. Então, precisamos, inclusive, de participar, todos os usuários da cidade, todos os cidadãos da cidade aí, né, nessa questão, porque a água pluvial, na maior parte das vezes, ela é gerada nos lotes, né? Então, nos nossos lotes, nas nossas casas, que a gente gera a maior parte da água pluvial. Então, a gente tem que fazer parte também das soluções. E aí entra as técnicas onde a gente pode aproveitar água de chuva, infiltrar água de chuva, reter água de chuva, tudo dentro da propriedade, dentro do lote, nas nossas edificações, que vão desde, né, um edifício até uma casa. E em algumas cidades, vocês vão ver que isso já é exigido na forma da lei, reter essa água de chuva por um determinado momento, até que a chuva passe, né? E aí, assim, essa água sendo liberada do lote de forma mais gradual e não toda de uma vez, né? Como acontece quando a gente não tem esses dispositivos nos lotes para reter essa água, tá? Então, assim, a dica é essa, a gente já pensar, olha, para uma cidade mais sustentável, do ponto de vista, inclusive,
das águas urbanas, e aí falando dentre as águas urbanas, a drenagem pluvial. Então, esse é um outro ponto que eu pedi para vocês já observarem, né? Quais são as águas urbanas? O urbanista, né, o engenheiro e a engenheira urbanista vão trabalhar muito com esses elementos aí no seu dia a dia, essas águas urbanas. Então, elas vão se constituir pelas águas de drenagem pluvial, pelas águas de abastecimento de água potável e pelas águas ali do esgotamento sanitário, ou das águas residuárias. Essas três águas aí, né? Então, o urbanista ele tem que pensar, né, em mais alternativas, principalmente para lidar com essas águas da drenagem pluvial, que vão além dessa infraestrutura convencional nossa, porque a gente sabe que ela é limitada, né, limitada não somente em termos de engenharia do projeto, que a gente assume um risco para essas obras, vocês vão ver que a gente assume uma chuva de projeto, mas a gente não é São Pedro para falar assim, olha, só vai cair esse tipo de chuva, né? Então, ainda mais com essa, né, situação de ter essas alterações climáticas, que isso influencia diretamente no regime de chuva, né? Então, o período de chuva está diminuindo, a gente tinha um período de chuva, principalmente no Sudeste, né, mais prolongado, em torno aí de 5, 6 meses, né? A gente está diminuindo esse período, então caindo muita chuva em pouco tempo, inclusive as chuvas, né, pontuais, né? Então, o volume de chuva, além de, né, o período da chuva está diminuindo, como eu estou falando, né? A gente também está tendo chuvas que caem com menos tempo. Então, assim, a chuva, né, de 30 minutos cai um volume de chuva para uma semana. Então, isso é muita água para ser drenada, os sistemas, inclusive, não foram suportados para tal, né? E, assim, só pegando um exemplo, né, não é no Brasil, mas vocês estão vendo lá no Hemisfério Norte, na Europa, né, todo, né, o drama que eles estão vivendo, e país de primeiro mundo, é lugar onde que tem sistema de drenagem, inclusive sistemas que vão além desse convencional. Aquela parte da Europa Central lá está sofrendo, não são países desprovidos de infraestrutura de drenagem, não. Então, aquilo ali demonstra claramente como as mudanças climáticas estão afetando e vão continuar afetando, né, a vida de todos aí, em todos os tipos de cidade. Ainda mais nas cidades mais vulneráveis, como as nossas são. A gente não tem o básico, né? Então a gente sofre mais ainda, né? Então, rapidamente, só esse parênteses aqui, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui algumas questões-chave para esses dois pontos que a gente vai tratar aqui hoje, que é a questão dos custos, né? E a questão aí dessas técnicas que vão além, né, do sistema convencional, tá? Eu vou colocar a apresentação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá? É só dizer o nome e pronunciar aí, porque eu não vou estar vendo vocês mais, né? Aqui na tela do Google Meet, vou estar aqui nessa tela do PowerPoint, tá bom? Gente, vocês estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Joia, então olha só, nós vamos pensar em questões-chave que vão além daquelas iniciais que a gente tinha falado, né? Voltadas à infraestrutura, voltado, né, na função do sistema convencional. Então, assim, a gente tem que abrir também a mente aqui para outros elementos desse sistema urbano, né, que compõe aí o saneamento, que é o sistema de drenagem pluvial. Então, como viabilizar a implantação? Então, a gente tem que pensar nisso também, não é só construir e projetar, a gente tem que pensar em como viabilizar. Viabilizar tanto do ponto de vista de implantar a obra, né, quanto custa a obra, de onde pode vir o dinheiro para a obra, assim como também como depois fazer a operação daquilo, fazer a manutenção daquilo, né? Fazer, então, essa gestão completa do serviço, né? Então, a gente tem que ter essa informação, né? Como viabilizar o serviço, então, essa segunda parte aí do custo que eu falei, né? Então, a primeira parte é viabilizar a implantação da obra, a segunda pergunta aqui está em viabilizar, então,
o funcionamento dessa obra. E aí entra com outro elemento muito importante para a gente entender os sistemas urbanos, que eu falei com vocês anteriormente, que é o seguinte: a gente, na engenharia urbana, a gente tem que ir muito além da obra, da infraestrutura. Então, a gente tem um elemento físico, né, desses sistemas, que é a infraestrutura, né, infraestruturas, instalações operacionais, né, então são aquela parte física do sistema de drenagem que vai, então, desde a sarjeta, depois as bocas de lobo, as ligações, né, depois entra lá a rede, a galeria pluvial. Então, esses são os elementos da infraestrutura que a gente tem que pensar em viabilizar, implantar isso, né, e também a forma de operar esse sistema, né. Então, assim, como que a gente vai operar isso? Como vai fazer funcionar isso, né? A gente precisa de fazer, por exemplo, no caso da drenagem pluvial, fazer a limpeza desse sistema, a desobstrução e limpeza dos dispositivos de drenagem pluvial antes da chuva. A hora da prefeitura, né, tá realizando o serviço, esse tipo de serviço é agora, porque começa, né, a acumular muita sujeira, né, porque o período seco ficou aí bastante, principalmente na nossa região sudeste, né, ficou bastante tempo sem chover, então o sistema, né, ficou muito tempo sem ser utilizado, né, então vai acumulando naturalmente sujeira nele, né, infelizmente boa parte da sujeira que vai acumulando na galeria, nas tubulações, todos esses dispositivos de drenagem pluvial, muitas vezes é pela falta de uma gestão mais eficiente do lixo, né, ou dos resíduos sólidos, e também pela, né, a falta de urbanidade nossa, né, então aquela coisa de colocar lá, né, areia na porta de casa, né, todos esses materiais de construção, então sendo carreados aí, brita, areia, principalmente, isso tudo vai para a galeria de drenagem pluvial e vai ajudando a entupir ela, obstruir ela, né? Então a gente diminui a capacidade de drenagem por isso. Então isso aquilo ali é uma falta grave com base no Código de Posturas, que é um código que vocês vão trabalhar muito dentro da engenharia urbana. Todas as cidades brasileiras, as que têm, né? Infelizmente, não são todas que têm, na verdade, é uma maioria ali, né? Cidades que têm, mas nós temos uma parcela muito grande de cidades que não tem esse código de posturas que vai falar todo, né? O ordenamento urbano da parte dos logradouros públicos, como que deve ser. Então, assim, desde da relação nossa de o que pode ser feito nas vias, nas praças, né? Em todas essas áreas públicas, até como a gente pode se conectar aos serviços, por exemplo, de drenagem, de lixo, né? A gente tem que ter uma lixeira na porta de casa, como que a gente conecta a drenagem da nossa casa na via pública? Então, o Código de Posturas pode falar isso. Inclusive, posturas da calçada, né? Então, a calçada ali como elemento integrante do sistema viário, né? Ela é ordenada também por esse código de postura, né? O que pode ter lá naquelas faixas da calçada, né? Então, assim, a faixa livre, faixa ali de equipamentos e tal. Então, isso, inclusive, essa coisa de usar a calçada ou a via pública para colocar material de construção, isso interfere diretamente, né, no sistema de drenagem, e aí a gente não tem dinheiro para fazer a manutenção do sistema de drenagem. Olha como é que uma coisa impacta com a outra, né? Aí o sistema de drenagem está obstruído, está lá, né, assoreado, devido a uma falta de controle de postura pública, né, dessa postura aí, né, que a gente tem que cumprir aí para ter esse ordenamento territorial, né, da cidade. Então, a gente tem que entender que esse serviço também da drenagem pluvial, muitos não entendem isso, né, e as pessoas não entendem, na maior parte das vezes, é porque não foram informadas e orientadas corretamente. Esse é um papel importantíssimo nosso. Não é só saber fazer projeto, é saber orientar as pessoas também, porque senão o projeto, a obra não vai, né, como a gente diz no Brasil, a lei não pegou, o projeto também pode não pegar, sabe? Porque as pessoas não estão informadas da importância daquilo, né? Então, assim, o caso da drenagem pluvial, mais ainda, porque ela é muito renegada aí.
Então, a gente tem que entender isso, tá? Como viabilizar os serviços aí, o custo, né? Aí o custo pode ser através de taxas e tarifas, vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso. E a relação aí, né, com o planejamento urbano integrado, que entra, então, esses elementos aí das técnicas, vamos dizer assim, não convencionais de drenagem pluvial, que vai pensar não somente na questão básica da drenagem, que é recolher a água para dar segurança para os transeuntes, né, mas também para poder conectar essa drenagem com outras funções, né? A falta de drenagem também pode promover outros danos para a cidade, não somente aquele de impedir o deslocamento, né, criar inundações, mas também pode gerar, por exemplo, degradação ambiental, degradação também na infraestrutura, no meio físico, né, no meio urbanizado, por exemplo, com a própria erosões em áreas urbanas, né, muitas vezes é motivada aí pela drenagem urbana, drenagem pluvial não planejada, não organizada, então pode gerar, muitas vezes pode não gera, né, quando a gente despeja ali a água pluvial em um local que não foi preparado, aquilo vai virar um buracão, né, onde vai gerar essa erosão aí, e depois fica uma coisa assim, quase incontrolável ou incorrigível, de tão cara, de tão difícil que às vezes é para poder controlar isso. Então, gera outros impactos também para a cidade, né? Além desse da gente quebrar o ciclo hidrológico. É importante aquela água que chove, parte dela ser infiltrada no nosso solo. A gente não pode levar isso para fora da bacia, não, porque a gente precisa de recarregar os lençóis freáticos ali da nossa bacia. Nós vamos precisar dessa água depois lá de baixo, lá, seja tirando através de um poço, né? Ou seja, aquela água ali depois alimentando nossos rios. Então, a gente precisa dessa água na nossa bacia. A gente impermeabilizando o solo e levando essa água com a drenagem pluvial para longe, isso é ruim também por esse ponto de vista ambiental, né? Então, esse planejamento integrado, pensando aí nessa água pluvial, além do problema, mas também como parte da solução, por exemplo, com a falta de água, né, a gente pode usar também a água de chuva, né, então com essa necessidade de recarregar os aquíferos nossos, como eu já tinha falado, né, então, assim, é pensar através desse planejamento integrado, né, a drenagem pluvial, ela está conectada aí com outros elementos da cidade, e aí a gente, né, trabalhar de forma integrada. Só lembrando aqui, então, né, a forma que está disposta, né, esses serviços, né, da água potável, né, a gente está vendo aqui, né, uma tubulação de água potável, um corte esquemático, né, esse aqui é uma ilustração, um desenho que representa bem aí, né, como esses 3 tipos de águas e que vão, né, trabalhar tanto na questão da infraestrutura quanto na questão do serviço, estão dispostas aí no ambiente urbano nosso, né? Então, a água potável, a água pluvial, né? E as águas residuárias aí, através, então, da rede de coletora de esgoto, rede de drenagem pluvial e a rede de abastecimento de água potável, né? Então, é uma ilustração aqui para a gente lembrar como que está disposto, né, no meio urbano. E aí, olha só, então, eu queria abordar com vocês um pouquinho sobre essa questão dos custos, então, aqui. Vamos falar primeiro desses custos de implantação, né? Então, assim, só resgatando um elemento aqui importante, eu trouxe lá para vocês, eu disponibilizei para vocês o detalhamento desses 2 pontos que a gente vai abordar um pouco aqui hoje, que é os custos e as técnicas aí compensatórias, tá? Que completa, então, essa parte da drenagem. Então, tem 2 videoaulas lá que eu coloquei para vocês no Moodle, que está detalhando isso mais, tá? Aqui a ideia é trazer uma síntese, né? Para a gente ver alguma dúvida inicial, né? Caso a gente tenha dúvida, nas próximas aulas também a gente pode tratar, né, dessas dúvidas aí em relação a esse conteúdo, tá bom? Então, o detalhamento, né, disso aqui que eu vou falar aqui hoje, tá nessas 2 videoaulas que eu disponibilizei no Moodle, tá? Então, olha só, o que incide nos custos aí da infraestrutura urbana de uma forma geral, né?
a gente tem lá, isso na infraestrutura urbana como um todo, tá? Nos sistemas urbanos como um todo. Então, a gente tem as redes de serviço, né? As tubulações, os cabeamentos, é por onde passa ali o serviço de energia, o serviço de internet, o serviço de coleta de esgoto, o serviço de coleta e drenagem das águas pluviais, o serviço de abastecimento de água potável. Então, são essas redes que vão conduzir. Aquela figura lá lembra bem, né, o que eu apresentei antes. Outro elemento físico que a gente tem, que são as ligações prediais. Então, o que nos conecta, né, a essa rede de serviço, a rede de água potável e drenagem, então a gente tem as ligações, são essas derivações que a gente tem, então, da nossa casa, né, com essa rede. Então, a gente chama de ligações prediais, que vão ali desde o padrão, né, de energia, até, por exemplo, o cavalete de água, né, que pode ter lá o hidrômetro, o poço laminar, que a gente faz conexão da nossa casa com a rede de esgoto. Então, todos esses elementos aí que vão fazer essa derivação da rede pública com a nossa casa, né, com o usuário, tá bom? Esse é um outro elemento físico, e outros elementos físicos, como os equipamentos complementares. Então, por exemplo, uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, uma estação elevatória de esgoto, quando a gente está num ponto mais baixo, aí a rede está num ponto mais baixo, a gente tem que levar ela para um ponto mais alto, a gente tem um bombeamento desse esgoto. Então, são essas instalações, nesses equipamentos complementares aí, que vão ajudar a produzir o serviço, tá? Vamos dizer assim. Outros custos podem envolver, né, e vão, né, fazer parte, principalmente quando a gente tem uma nova área, né, para poder ser implantado esses serviços. Então, que vão ali desde custos, né, por exemplo, com o próprio terreno, né, para desapropriação dele, para poder, né, implantar lá, por exemplo, um loteamento, uma rua, né, levantamentos preliminares, também custos com isso, então, com a equipe da topografia, com a equipe de levantamento do solo, né, se tem uma flora lá, se tem uma mata lá, a gente tem que fazer um levantamento, né, daquela qualidade ambiental ali, para poder, né, verificar se é possível a gente urbanizar aquela área, sondagem de água, a gente tem que fazer sondagem do lençol freático. Então, todos esses levantamentos preliminares das questões físicas e biológicas dessa nova área precisa também, né, serem feitos, e tem custo para isso, né, não cai do céu esse serviço, não. E os projetos urbanísticos, Otório, isso aqui é bem na linha de vocês, né? Bem serviço que vocês vão oferecer aí como urbanistas, né? Esses projetos urbanísticos vão lá desde um novo loteamento, né? De uma nova área, né? Então, ali era um pasto, ali era uma área, né? Onde ainda não foi antropizada, que não foi ocupada pelo homem, né? Essa é a definição aí de antropização, né? Esse fato do homem estar ocupando ali, né, aquele espaço. Então, vocês vão realizar esses projetos todos, desde esses projetos de vias, de rede de água, rede de esgoto, isso faz parte, então, do projeto urbanístico, né? Então, tem custo para isso, tem que pagar vocês para fazer esses projetos, né? Assim como também outros custos, como licença, taxa, sabe? Todos esses tributos e taxas, esses impostos que a gente tem que pagar, né, para os órgãos aí, né, relacionados, né, assim como também o custo, o BDI, que a gente fala aqui, ó, que é também o lucro, vamos dizer assim, da obra, né? Então, aquela empresa que a gente está contratando para fazer a obra, ela tem um lucro, ela tem que ter um lucro, porque senão não faz sentido ela fazer o serviço, né? Então, ela tem um lucro ali, aí vocês vão trabalhar bem como é que constitui esses BDI, mas, por enquanto, a gente vai falar só desses elementos físicos aqui, né? Uma outra noção interessante a gente trazer aqui nesse primeiro momento, que é os tipos de orçamento que a gente pode fazer para uma determinada obra. E, como eu disse, vocês vão ter uma disciplina só para trabalhar essa questão de orçamento detalhado. Então, a partir do momento que vocês já estiverem lá fazendo disciplinas tecnológicas que vão na linha de realizar projetos, né? Então, por exemplo, tem uma disciplina que eu dou no 7º período, que é Sistema de Abastecimento de Água.
Então, lá vocês vão aprender a projetar rede de água dentro da cidade, todos os elementos que a gente precisa desse serviço, né, desse subsistema de abastecimento de água. Então, vocês vão projetar isso tudo lá. A segunda fase do projeto, né, é o levantamento de custo, é o orçamento para a obra. A gente não quer construir aquilo. Então, depois que a gente faz, né, o projeto, calcula, desenha, que vai passar a rede, né, nós temos tantas derivações aqui nessa rua, que são as ligações, né, prediais. Então, isso tudo aí vai gerar um quantitativo para nós, né? Vai gerar, então, uma quantidade de serviço, material que eu vou precisar para executar isso. Então, a gente precisa de fazer, então, o orçamento para aquilo. Depois entra, né, na fase ali de contratação do serviço e depois a execução, né? Mas aí é o seguinte, esse orçamento, né, a gente vai, então, ter, né, um orçamento que é o custo total da obra, né, tendo como base preços dos insumos praticados no mercado, ou valores de referência e levantamento de quantidade de materiais e serviços. Então, o que acontece? Preço dos insumos praticados no mercado, então, né, o preço, os valores, os preços aí dos materiais, né? Então, a gente vai construir lá uma rede de água, né? Então, o preço que a gente tem ali, né, do tubo, de todos os elementos ali que eu vou utilizar, né, materiais, né? Ou valores de referência, que é o que a gente vai ver nesse primeiro momento, vocês têm que ter o valor de referência, porque antes de fazer o projeto mesmo, calcular, quantificar tudo, vocês vão ver que é importante vocês terem uma estimativa de custo, e é possível a gente fazer essa estimativa de custo, ter uma ordem de grandeza do valor daquele, né? Olha, o prefeito vai falar assim, olha, nós precisamos de urbanizar lá aquele bairro, e para isso, um dos elementos é fazer a obra de drenagem. E aí ele vai falar assim, será que nós temos dinheiro para isso? E aí vocês vão responder, olha, a estimativa de custo, prefeito, para lançar essa obra de drenagem lá é tanto. Então, é possível a gente fazer isso, ter uma ordem de grandeza, e nós vamos ver aqui, tá? E levantamentos, né, e uma outra forma é fazendo aqui, ó, levantamentos de quantidade de materiais e serviços, que é aquela fase que a gente vai detalhar, né, aí ele vai falar assim, olha, então, você está me falando que a obra tem uma estimativa de custo de 1 milhão, é possível que a gente consiga fazer essa obra, porque dentro do orçamento eu vou conseguir utilizar esse recurso, então pode fazer o projeto. Aí ele libera, então, para fazer o projeto, onde a gente vai detalhar todos os elementos necessários para implantar aquela rede. Então, a gente vai fazer todos os cálculos de engenharia e saber quantas manilhas nós vamos precisar, quanto de areia, né, quantos operários nós vamos precisar ali para a obra, qual que é a hora de máquina que nós vamos precisar, quanto de vala que nós vamos ter que abrir e fechar. Então, a gente faz isso no projeto detalhado, e aí, com esse projeto detalhado, a gente então tem esse quantitativo detalhadamente. Então, nós vamos conseguir fazer isso após, né, essa etapa do projeto, né, detalhado dos projetos de engenharia, que vocês vão ver lá nas disciplinas de água e esgoto. Diga. Por exemplo, se depois que você fez o projeto, e vamos supor que você estimou em 1.2 milhões, e aí ao longo do processo, o que às vezes acontece muito no Brasil, você acaba, por exemplo, uma obra muito mais cara do que foi cotado. Como que funciona? O engenheiro que arca com esse prejuízo, ou a prefeitura, ou a empresa? Então, depende. Isso pode estar motivado não somente com os problemas, né, que a gente sabe muito bem aí de superfaturamento de obras, mas também com uma coisa muito comum, mais comum do que talvez essa questão de superfaturamento de obras. E eu posso dizer, como gestor, e até hoje não respondi nenhum processo por improbidade administrativa, né? Espero que não receba nunca, porque realmente eu não tenho culpa no cartório. Mas, assim, eu vi muito acontecer, depois a obra ficar mais cara, não pelo superfaturamento, mas pelo projeto que não foi bom. Então, por exemplo, tinha uma quadra lá, uma obra de uma quadra que ficou 2 vezes o valor dela. Mas por quê? Quando fizeram o projeto, fizeram ele rápido e não fizeram sondagem do solo.
e não observaram que o solo, ele era um solo que, quando chovia, ele ficava muito encharcado de água, o lençol freático subia muito. E aí, quando for começar a fazer a base, né, a fundação para fazer, né, a quadra lá, ela tinha, né, uma estrutura coberta, então tinha que fazer uma fundação mais profunda nela e tal. Então, observaram que o solo lá era um solo que exigia, né, devido a essa questão do solo ficar saturado e tal, né, exigia, assim, algo além daquele convencional que não foi previsto. Aí depois teve que ter um aditivo, que a gente chama no contrato, né, quando é público. Mas vamos lembrar, vocês não vão sempre trabalhar para coisa pública, não, tá? Vocês vão ser contratados muitas vezes por empresas privadas, ou mesmo vocês vão ser os empreendedores. Então, a engenharia urbana, ela tem essas 3 linhas de atuação, talvez com o mesmo potencial, trabalhando para a iniciativa pública, trabalhando para a iniciativa privada, por exemplo, um loteador, ou você sendo esse loteador. Então, aí vamos passar por essa situação. O projeto, então, pode definir bem, sabe, depois lá na frente. E aí é o seguinte, quem que responde, né? Eu não sou o advogado para poder te dizer isso, mas se teve um erro no projeto, quem vai responder, eu entendo que é quem fez o projeto, né? Né? Então, se é na obra que é o problema, né? Então, se está utilizando mais o que foi planejado na obra, ou por um erro, né, de construção, ou por uma questão de legalidade aí, de superfaturamento, é quem está executando a obra. E se tem participação ali, né, do interesse do responsável público, como uma obra pública, o gestor daquela obra. Então, assim, é compartilhado, né, essa responsabilidade, né? Mas vamos lembrar, gente, a maior responsabilidade ela não fica com a questão financeira, ela fica com a vida das pessoas. A gente tem que ter essa, né, preocupação, sabe? Será que essa obra que eu estou ajudando a construir, seja na forma de projeto, seja na forma da construção, seja na forma da fiscalização, né, que vocês vão poder atuar nessas 3 linhas, projetando, construindo e fiscalizando. Será que qualquer erro aqui qual que é o dano que isso pode causar com a vida das pessoas, né? Uma coisa é uma obra que tem um potencial baixo de dano, né? Outra coisa é, por exemplo, uma rede de drenagem, né, dá problema, pode gerar um alagamento naquele local e aí gerar todos os transtornos e ter o pior dos danos, que é o dano intangível, que a gente não consegue mensurar. Uma coisa é perder ali uma casa na inundação. A gente consegue quantificar o preço daquilo, né? Perder todo aquele pavimento da via, vocês viram aí nessas cidades agora lá na Europa, estão vendo aí, mas em Belo Horizonte, no início do ano passado, né, a gente teve esse problema, no início desse ano também um pouco, né? Foi mais no início do ano passado. E muitas outras cidades também. Então, aquele dano ali tangível, a gente sabe quanto custa, mas um dano intangível é da vida da pessoa, né? Mesmo sem ter a perda da vida da pessoa, por exemplo, ter algum dano físico naquela pessoa, também é intangível, né? Então, essas questões eu considero mais graves do que a obra ficar mais cara, porque a obra ficar mais cara pode ser por uma questão, né, também de corrupção, ou questão, né, de superfaturamento dela, mas também por um erro de projeto ou erro de operação. E isso, muitas vezes, é mais comum do que a gente pensa. Um erro de projeto e um erro de execução. Muitas vezes a gente, pela obra ficar mais cara, sempre associa com superfaturamento e corrupção. E já adianto para vocês que não é bem assim. Pelo menos, nas coisas que eu vi, né, ela vai muito no sentido dessas outras duas aí, que é projeto e execução, tá? Tem que ser bem feito, porque senão vai ficar mais caro que no projeto. E a gente ainda, por mais que faça o projeto mais perfeito, depois tenha a melhor empresa para construir, é comum também a gente ter um custo maior no final da obra, porque a gente não prevê no projeto
100% das coisas. Então, pode cair uma chuva naquele determinado momento e desbarrancou parte lá do terreno e você não estava prevendo aquilo. A gente faz uma sondagem no solo. Então, vamos imaginar assim, vamos lançar 1 quilômetro de rede de drenagem. Você vai construir 1 quilômetro de rede de drenagem, tá bom? A gente não sai furando 1 quilômetro de 1 em 1 metro para saber o que tem debaixo no solo lá, não. Pode ser que no meio do caminho aí, a 500 metros, né, um trecho pequeno, tem uma rocha. Opa, eu não tinha previsto desmonte de rocha. É uma rocha de 2 metros. Eu fiz uma sondagem do terreno a cada 50 metros, a cada 100 metros, que é o exigido. Então, assim, estava numa faixa onde que eu não fiz, né, a sondagem, eu não verifiquei o que tem lá embaixo ali. Então, eu vou ter que contratar um equipamento, uma máquina, um serviço para quebrar aquela rocha ali. Então, ocorre isso, né? A gente até deixa um valor, né? É comum a gente ter, né, no final, né, um aumento, né, um aditivo dessas obras, né? Principalmente quando são obras lineares, obras extensas, como redes aí, né? Que a gente sai construindo aí por muitos quilômetros, muitos metros, e não é uma obra pontual, por exemplo, uma quadra, né, como está falando, um prédio. Então, esse tipo de obra nosso aqui do urbanismo são, na maior parte das vezes, obras lineares, que a gente vai pegar uma extensão muito grande, então é muito comum a gente ter surpresas ali, imprevistos. Então, é importante a gente, né, agir com uma certa naturalidade quando a gente tem esse acréscimo, mas desde que, né, seja justificado tecnicamente pela engenharia, tá bom? Obrigada, professor. Joia. Então, olha só, a gente, dentro dessa previsão de custo, né, a gente tem lá os custos estimados e os descritivos, como eu tinha falado um pouco aqui antes. Então, esse estimado, que é o enfoque nosso aqui agora, porque o descritivo a gente só vai conseguir fazer depois que tiver o projeto, mas é importante vocês distinguir um do outro, tá? Então, o que é esse estimado, né? A gente vai fazer um custo utilizando tabelas, índices de preços, consultas a fornecedores, ou através de simples avaliação baseado no bom senso. Então, assim, a gente já tem alguns valores, vamos dizer assim, tabelados, mas com base em outras experiências, aí que mora o cuidado. Então, a gente pode usar, então, para poder falar para o prefeito, prefeito, o custo aqui estimado, empreiteiro, eu estou estimando que essa obra aqui vai custar inicialmente, né, R$1 milhão. Com base no quê? Com base em outros projetos que já foram feitos de rede de água, de esgoto, de drenagem, de via. Então, a gente assume um conjunto enorme dessas obras e aí cria valores médios. E aí o importante é a gente ter esses valores médios mais próximos da nossa realidade. Então, assim, uma coisa é ter uma tabela que tem uma média Brasil. Nossa Senhora, né? Nós temos condições tão diversificadas no Brasil aí, não somente de característica física, né, do local onde a gente está fazendo, o tipo de solo, né, o tipo de topografia que influencia, né? Então, se a gente tem uma cidade muito acidentada, com relevo muito acidentado, sobe e desce, isso interfere na questão do lançamento da estrutura, né? O tipo de solo. Então, uma coisa é fazer uma obra num solo que não está apropriado para receber aquela carga. Então, como eu falei, em locais onde que o lençol freático ele aflora muito. Então, isso tudo vai criando, né, condições específicas ali. E, além do mais, a gente também tem valores diferentes em cada região do país. Então, né, por uma questão de custo mesmo do serviço, custo do material. Então, um custo de um serviço numa região muito dentro do interior, que às vezes não tem uma fábrica de cimento, né, um prestador de areia, de tijolo, etc., um fornecedor, isso fica mais caro, porque tem que levar até lá, né? Então o custo da logística vai ficar mais caro. Então, esses preços médios que a gente usa inicialmente para poder ter essa estimativa, tem que estar mais próximo possível da nossa realidade, tá bom? Então, a gente usa isso para dar esse valor inicial, e isso vai ser muito importante para a gente, então, verificar uma ordem de grandeza, e aí, então, falar, olha, vamos partir para a obra, vamos partir para o projeto, né?
Então, ele é muito usado, tá bom? Esse custo estimado. E o custo descritivo, né, que é baseado lá na composição de custo, alicerçado nos custos unitários. Então, o que são esses custos unitários? Olha, veja bem, vou mostrar para vocês uma tabela aqui, né? Então, a gente tem lá o custo unitário. Qual que é o custo para escavação? Então, eu vou ter que lançar uma rede de drenagem. Então, eu tenho o custo de escavação, eu tenho o custo lá para poder fazer o berço, para colocar a rede, eu tenho o custo, né, para lançar a rede. Então, para lançar essa tubulação, eu tenho o custo da manilha, eu tenho o custo da máquina que vai içar a manilha, eu tenho o custo do operador, né, do trabalhador que vai ajudar ali a fazer o encaixe da manilha. Então, eu tenho esses custos unitários, né? Depois eu tenho o custo para fechar a vala. Aí, se naquele lugar onde eu abri a vala tem um pavimento, eu tenho, então, que fazer uma recomposição do pavimento. Então, eu abri aquele buraco no asfalto lá, eu vou ter que, né, depois colocar um asfalto, né, tampando aquele buraco da vala que eu fiz lá. Então, esses custos unitários, aí no final eu vou ter o custo total da obra, com cada elementozinho desse, desde a placa que eu coloquei, até, passei o pano aqui, depois no asfalto, tá limpinho, ó, pode passar o carro por cima. Entendeu? Então, todos esses elementos aí, então, vão gerar depois. A gente só consegue fazer isso quando a gente faz o projeto executivo. Então, porque lá na frente, inicialmente, a gente pode fazer um projeto básico, e aí, com base nele, um projeto mais simples, né? Então, um traçado mais simples da rede, né? Onde a gente faz, então, esse custo estimado. Olha, eu sei aqui quantos metros de rede eu vou precisar, e aí, baseado aqui nessa tabela aqui que eu tenho de referência, ele vai me dar um custo estimado de tanto, tá bom? Tá, beleza. Então, é possível, vamos fazer o projeto executivo. Aí, então, a gente faz o projeto executivo. Olha só, essa figura aqui, a gente vê um pouco dessa participação dos custos de infraestrutura por esses sistemas urbanos que a gente está tratando aqui na disciplina, né? E aí, vendo aqui, olha, o sistema sanitário, né, que vai incluir água e esgoto, e o sistema viário, vocês vão ver que ele vai incluir aqui a drenagem pluvial. Então, nessa composição clássica aqui de custos, né, em termos de percentual, né, então, para o percentual, por exemplo, para urbanizar uma nova área, principalmente, né, onde a gente tem lá a necessidade de lançar um sistema de comunicação, um sistema de energia, sistema sanitário, que é água e esgoto, e o sistema viário, que é vias e drenagem. Então, a gente observa que o sistema viário, né, tem um percentual maior do que os outros subsistemas, né, e o caso aqui do sistema sanitário, né, água e esgoto, a gente tem aí em torno de 20%, mais uma parcela aqui de mais ou menos uns 12% de drenagem que acrescentaria. Então, os sistemas de viário, no final das contas, e o sistema sanitário, eles quase se equilibram, mas os sistemas viário, as vias e calçadas, geralmente é a parcela que mais a gente tem custo aí, né? É a parcela maior desse custo dessas áreas urbanizadas aí. Basicamente com esses 4 elementos, tá? Olha só, detalhando um pouco mais aquele gráfico, principalmente em relação à questão da parte do saneamento, né? Olha aqui, olha, mas antes falando da pavimentação, ó, do sistema viário. Ó. Então, o sistema viário, né, ele vai constituir, muitas vezes, da pavimentação com a drenagem, porque a gente lança parte da drenagem pluvial inevitavelmente, quando a gente construi o sistema viário, que a gente lança ali o primeiro componente da drenagem pluvial, que é a sarjeta. Então, quando a gente vai fazendo, né, o pavimento ali, vai lançando a sarjeta também. Porque se não lança a sarjeta, isso pode danificar ali aquele pavimento, né? Então, a sarjeta protege também, né, o pavimento ali de não ter nenhuma erosão, de se danificar ali, né? Então, é importante a drenagem também para poder proteger o próprio pavimento, né? Não somente para recolher a água em função aí da questão, né, da circulação das pessoas, mas também para proteger o pavimento. Mas aí, pensando na questão, né, dos elementos de saneamento, a gente tem um percentual típico, né, dessas obras de urbanização, dessa infraestrutura, né, de urbanização, em torno aí de 12% para drenagem, para o sistema de esgotamento sanitário, 14%,
e da água potável 6%. Então, a gente, né, tem uma tendência menor a ser a água potável, até mesmo porque as tubulações são menores, né? Então, isso tem um custo menor também. Do sistema de esgotamento sanitário, nem sempre ele tem um percentual maior do que o de drenagem, quando a gente tem os dois, né? Porque muitas vezes a gente não tem os dois. Então, ele tem alguns dispositivos a mais do sistema de drenagem. Então, e o sistema a gente calcula também, todos os dois a gente vai calcular para não funcionar a tubulação cheia. Né? A gente não calcula ele para funcionar aquela tubulação toda completa, não, sabe? Apesar, então, da rede de esgoto geralmente ser menor do que o diâmetro, né, da rede de esgoto ser menor que a rede de drenagem, isso aí, né, favorecer uma peça mais barata, vamos dizer assim, um custo menor, né, com a manilha de esgoto do que a manilha de drenagem, porque a de esgoto é menor do que a da drenagem, mas o de esgoto vocês vão ver que às vezes precisa de ter alguns equipamentos que na drenagem não tem, como estação elevatória, tubos de queda, um posto de visita mais preparado. Então, assim, tampão, né, mais preparado, outros dispositivos que na rede de drenagem não tem. Mas quando a gente está num sistema, numa cidade maior, numa área mais urbanizada, a gente tem que fazer galerias muito maiores de drenagem, né, muito maiores do que aquela rede de drenagem que passa no centro da rua. Então, a gente, quando tem essas necessidades de galerias, de obra de infraestrutura maior de drenagem, com certeza o custo, né, o percentual aí, o custo da drenagem vai ser maior do que do esgoto, tá? Olha só, então, a gente pegando uma primeira referência aqui, ó, de estimativa de custo baseado numa revista especializada, ó. Então, a gente tem uma revista especializada onde ela traz para nós custos médios, né, de várias obras pelo Brasil, de urbanização, tá? Então, ela fala aqui, olha, custo por metro quadrado de área líquida de lote, sem o BDI, que é aquela parcela ali que a empresa vai incidir para poder pagar os trabalhadores e também os tributos, né, e o lucro da empresa, né? Então, assim, aquela parte, o valor mesmo do custo direto da obra, tá? Não dos custos indiretos. Então, o que representa para nós em termos de área, de metro de área líquida de lote? Então, desses elementos gerais que a gente tem, então, para a urbanização, que vão lá desde o serviço de topografia, né, as obras de terraplenagem, que é revolver lá, preparar o solo. Aí, entrando aqui, olha, na parte mais que nos interessa aqui, que é do saneamento, né? Então, rede de água, rede de esgoto, drenagem aqui, olha, a parte lá das galerias e a parte da drenagem, aqui, ó, de guias e sarjetas, que é aquela parte que fica integrada com o sistema viário, né? Então, as guias ali, o meio-fio e a sarjeta. Pavimentação e rede de iluminação. Então, vamos ver aqui, ó, mais especificamente as de saneamento. Então, falando primeiramente aqui da drenagem, que é o tema da aula, né? Então, a gente tem ali um custo estimado, olha, por metro quadrado de área construída. Então, vamos entender um pouco isso. Veja bem, eu tenho lá um terreno, né, uma gleba, um pasto, né, uma área maior que eu vou urbanizar aquilo ali, vou transformar num loteamento, seja por interesse privado, seja por interesse social. A prefeitura que vai fazer um bairro social. Não, é um empreendedor que está loteando para poder vender. Então, o custo vai ser, né, muito parecido com esse aqui. Então, ele vai lá pegar aquela área total, então vamos supor que a área tem lá 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Ele, então, vocês vão ver dentro da parte de loteamento, né, de uso e ocupação do solo, então, agora me fugiu o nome, dentro da lei de uso e ocupação do solo. Isso, é a parte onde a gente vai falar do parcelamento do solo. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí lá no final da disciplina, quando falar um pouco de zoneamento. Então, o parcelamento do solo, a gente pega aquela gleba e fala assim, ó, parte dela vai ser via, parte dela vai ser lote para poder construir aqui residências. Eu tenho que separar uma parte aqui para fazer obras de interesse público, por exemplo, com
uma praça, uma escola, né? Então, tem que deixar um posto de saúde. Então, no final das contas, ele vai ficar com 50%, 60% dessa área útil para ele transformar em lote, certo? Então, que seria essa área líquida de lotes. Então, vamos supor que desses 1 hectare, eu consigo aproveitar como área líquida, que seria a área de lotes, metade, 50%. Geralmente, assim, varia, né, em torno de 60%, 40% essa área líquida, mas vai ter muita... vai estar muito condicionado ao local, porque pode ser uma área muito inclinada, e aí a gente tem restrições para construir área inclinada, pode ser uma área que tem uma vegetação muito densa, então eu não vou poder, né, suprimir aquela vegetação toda, pode ser numa área alagadiça, como eu falei, então diversos elementos que podem diminuir aí essa quantidade da área útil que eu vou usar para lote, né? E pode ser que lá naquele município a prefeitura tenha uma indicação como uma área pública para ser deixada, que é maior ou menor, então ele vai falar assim, olha, de 15% a 20% você tem que deixar para área verde no bairro, então para você criar um bosque lá, ou ir para a área de interesse público, que seria de equipamento público, então para futuramente construir uma praça, um posto de saúde, uma escola, né? Então, é feita essa análise, né? Você está construindo um bairro onde que tem um déficit ali de escola. Então, tem que deixar pelo menos um lote ali para a gente construir uma escola futuramente, né? Então, suponhamos que dessa análise toda feita da área do lote, fique 50%. Então, a gente teria ali desses 50%, né? Então, dessa área ali, que seria se a área for 1 hectare, né? Então, 10 mil metros quadrados, a gente teria 5 mil metros quadrados. Então, para essa área de 5 mil metros quadrados, quanto que eu teria uma estimativa de custo para lançar uma rede de drenagem? Por exemplo, as galerias. Quanto que seria? Olha, aqui eu estou falando que é 6,42 para metro quadrado de área líquida. Então, se eu tenho área líquida de 5 mil metros quadrados, então quanto que seria? Quanto que é, gente? Calcula aí para mim. Eu tenho uma área líquida lá do loteamento de 5 mil metros. O custo unitário aqui, né, estimado por metro quadrado para lançar uma galeria, é de 6,42. Quanto que eu teria, então, custo total? Vamos fazer da drenagem como um todo, ó, que é 6,42 da galeria e guias e sarjetas mais 5,16. Então, o total é esses dois valores aqui, ó, né? E vai dar aí 11,58, né? R$11,58 por metro quadrado de área líquida. Sendo que eu tenho 5 metros quadrados de área líquida, qual que seria o valor para poder lançar a drenagem nesse local? 57.900? Isso, você calculou, então, 11,58 vezes 5 mil, não é isso? Isso. Isso aí. Então, isso seria só da drenagem, né? Então, olha só, anotem aí, eu quero que vocês calculem para mim, procurem, então, para essa aula aqui, tá? Para o fórum dessa aula, eu queria que vocês... Está lá o fórum que eu abri para essa aula, né? E das aulas que eu postei lá para aula assíncrona, né? Os vídeos assíncronos. Eu pedi para vocês fazerem um levantamento de custo, né? E aí pode ser esse. Verifiquem, olha só, na sua cidade, ou, né, se você não tiver na sua cidade, uma outra que você conseguir achar, o tamanho de um bairro, né, que foi construído, ou de loteamento que está sendo construído. E aí você vai ver lá, olha, desse loteamento, né, qual que é a área líquida dele, ou qual que é a área de lote que está sendo vendida, né, que está sendo oferecida. E aí você vai ver que tem essa relação aí, né, relação com o que é aproveitável em termos físicos, o que a prefeitura exclui, porque ela vai usar para interesse público, inclusive das próprias vias, né? A gente tem que extrair ali daquela área útil a área das vias, né? Então, mas se você não tiver esse dado exato de qual foi a área útil, você pode usar assim, olha, considerei que a área útil do terreno é de 50%.
Geralmente, o loteador não faz a obra por interesse privado quando a área aproveitável é menor do que 40%, porque já começa a ficar inviável economicamente para ele, já não começa a ficar tão lucrativo. Então, quando a gente aproveita mais de 40% da área, já começa a ficar mais lucrativo, porque ele vai ter que investir isso tudo aqui. Não importa se é o interesse público ou privado, quem tem que fazer toda a infraestrutura para depois as pessoas usarem ali, infraestrutura de água, de esgoto, drenagem, né, elétrica, no caso da energia, no caso das comunicações, o cabeamento de todos ali, tem que ser ali um empreendedor, não importa se o empreendedor é o público ou privado. Então, calcule o custo tá, estimado pelo aquele novo bairro, aquele novo lote, a partir dos dados dessa tabela aqui, ó. Então, olha só, considerando esses elementos aqui para a urbanização lá, tá bom? Então, custos, olha só, aqui vocês vão ter que escolher um desses tipos de obra de terraplenagem, ou com solo, né, para condições de leve, médio ou pesado. Uso médio, ó. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Então, eu tenho lá um loteamento que ele está falando lá que é de 10 hectares. Isso é área útil? Primeira coisa a gente entender, que é a área que vai virar lote. Então, é bem provável que desses 10, o inicial dessa área toda era 15 ou 20 hectares, né? Mas se ele está falando que a área de lote é 10 hectares, né? Então, é em cima disso que eu vou estar trabalhando. Então, quanto que eu teria de gasto ali, ou de custo, né, estimado com o serviço de topografia? Vocês vão calcular o valor da área por esse valor. Ou então, olha só, no final, usar o valor total, ó, somar. Então, o valor do serviço de topografia, escolher um desses tipos de terraplenagem, escolhe o médio, né, tipo de solo médio, né, eu vou ter rede de água, tem que incidir esse custo aqui, vou ter rede de esgoto, vou incidir esse outro, tenho drenagem, esses dois custos, né, o custo da pavimentação estimado e o custo da iluminação. Ok? Então, esse custo total, vou multiplicar pela área útil do terreno. Tá? Então, apresente isso para nós no fórum, tá bom? Passando aqui, então, um outro exemplo, olha só, de custos aí, dessa parte de infraestrutura. Tem alguém que está com o áudio ligado aí, gente. Pessoal, tem alguém com o áudio ligado aí, por favor, deixa o áudio desligado aí que está atrapalhando a aula. Igor. Gente, é a Zara. A Zara, vocês com baba no ovo, mas é loja de departamento, tá legal? Quando você vai na Renner, não tem um vendedor exclusivo para cada cliente que entra. Pessoal, Igor, Eles não precisam de atender. Seu áudio está desligado, vou ter que te tirar da aula, tá bom? Comparado com outras lojas no shopping. Vou te tirar da aula e aí, quando você desligar seu áudio, você pode retornar. Bia, foi exatamente o que eu fiz. Eu saí do interior e vim morar aqui em São Paulo. Retomando aqui, gente. Então, olha só, uma outra forma de levantarmos esses custos seria a partir do custo unitário ali, de cada elemento da obra. Então, por exemplo, eu fiz lá um projeto e eu tenho ali no projeto identificado todos os elementos que vou precisar na obra de drenagem. Então, na obra de drenagem, se a gente fizer uma obra do início ao fim da rede de drenagem, né? Então a gente tem do início ali a sarjeta, boca de lobo, aí encaminha para as galerias através das alas, aí depois tem a rede, né? E aí no final lá a gente tem, com essa saída da água, essa chamada ala de rede tubular, né? Que é esse equipamento aqui, esse dispositivo aqui que a gente usa para a saída da rede de drenagem pluvial. Então, eu tenho também já levantamentos de custo para poder instalar esse tipo de equipamento. Ao invés de eu fazer com aquele dado que a gente viu anteriormente na tabela aqui, que ele é uma média de todo o sistema de drenagem, né? Por essa outra forma aqui de levantamento de custo, eu consigo fazer
por equipamento, ou por trecho, ou por elemento da obra de drenagem. Mas isso aqui a gente só vai conseguir detalhar utilizando essas informações quando a gente fizer o projeto de fato, né? Então, antes de fazer o projeto, fica muito difícil a gente levantar isso. Então, a gente já tem tabelado esses custos unitários. Então, o custo para eu lançar aqui, ó, uma ala de rede uma rede de drenagem tubular com esse diâmetro aqui, ó, de 1.100 milímetros, tá bom? Ou 1,10 m, tá? Excluindo aqui a questão do bota-fora, que seria assim, quando eu gero algum resíduo, lixo dessa obra, né? E não aquele lixo que a coleta de lixo comum coleta, mas restos de obras, tá? Resíduo de obra. Aí eu teria que encaminhar. Então, excluindo esse custo aí com botar fora, caso exista, né? Então, ele está aqui detalhando para poder fazer esse lançamento aí para a gente, ó, tá? Desse custo aí por esse equipamento aqui, por esse tipo de instalação. Então, quais são os serviços para poder instalar isso lá? Ele vem detalhando para nós aqui, ó. Corte que eu tenho que fazer lá, né? Escavação do terreno, forma e desforma para poder fazer lá, né, o equipamento, né, o custo dessa estrutura, né? Então, as formas lá e tal, e o fornecimento de concreto. Então, todos os elementos para constituir, né, esse elemento para nós aqui, ó. Então, assim, o custo dessa ala hoje, da ala, tá? Não é o lançamento dela no local, não, olha só. É o custo só da ala, ó, desse equipamento aqui. Sairia, então, em torno de R$ 1.412, né? Acrescido aí do BDI, que é aquela parte que incide aí o lucro e outros elementos, então o custo sairia da ordem de 1.833. Esse é um custo de referência. Esse custo de referência aqui foi trabalhado, né, e aí a gente tem aqui pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a CETOP, né, trabalhado a partir de vários fornecedores desses materiais para poder, então, constituir esse equipamento aqui. E aí, então, ele cria esse valor médio para nós, um valor de referência. Então, quando a gente vai contratar o serviço, né, o valor que a gente está esperando é esse. Não pode passar desse valor se a gente estiver contratando através de uma obra pública, tá bom? Então, a gente fez o projeto, viu lá, eu vou precisar de uma ala de rede tubular. Vou montar o orçamento. Aí eu fui lá nessa referência, né, essa referência de custo que é a Secretaria de Estado, peguei o dado de referência dela, né, e aí usei aqui no meu projeto. Olha, o custo, então, com a ala vai ser, só da ala vai ser R$ 1.833, né, sem considerar o lançamento dela lá, de fato, colocar isso na obra, só o custo dela, tá? Então, a gente tem isso aí como referência, e aí, quando a gente vai contratar através, né, de uma obra pública, se a gente está fazendo uma obra pública, o fornecedor tem que trazer um valor inferior a esse aí, né, superior, só quando muito justificado, né, pode passar, e aí é não recomendado, tá? Aí um outro exemplo aqui, ó, de custos, né, é esse aqui, ó. É um custo que a gente fez lá para um trecho de uma obra de drenagem lá em Ouro Branco, então de uma área que ia precisar de ser reconformada, né? E aí a gente tem aqui na tabela de custo, é esse aqui que no final a gente, depois do projeto pronto, a gente elabora, né? Que é essa planilha de custo aqui global para lançar lá. A gente tinha lá um lançamento lá da rede, ó, lançamento de trecho de rede de 43,5 metros, tá vendo? Então, para o lançamento desse trecho da rede, o que a gente vai precisar? Todos os itens que incidem no lançamento. Então, aí quem que vai fazer a obra? A taxa de administração da obra. Então, aqui, para o lançamento específico da rede, né? O custo com retroescavadeira para abrir a vala, quantas horas a gente vai precisar com escavadeira. Então, isso tudo a gente estima, né? Tem tabelas que nos orientam a esses dados aqui, né? O tubo de concreto, qual tubo? Isso vocês vão calcular no projeto. Olha, eu preciso de um tubo com diâmetro de 800 milímetros, né?
cimento, né, para poder fazer lá a junção das, né, selar as manilhas, né, fazer também o berço da manilha, areia, né, para ajudar a fazer o berço da manilha. Então, para colocar o tubo dentro do buraco lá, eu preciso do tubo, preciso da reta escavadeira e preciso desses materiais para sentar o tubo lá embaixo. Então, só para lançar, né, essa rede, eu precisaria desse custo aqui, ó, né, de 8.550, só para colocar o tubo lá dentro da vala, né. Eu preciso também de fazer escoramento na vala. Então, qual que seria o custo para escorar a vala? Dentro da vala, vocês vão verificar isso no projeto lá, quando a gente abre a vala, a gente tem que fazer o escoramento, né, por uma questão de proteção do operador que está lá dentro. Então, a gente tem mais o custo da vala, e aí vem detalhando os itens, né. Aí, aqui mais para o final da tabela, né, já pegando o finalzão mesmo da tabela aqui para adiantar, a gente tem os custos, por exemplo, com mão de obra para o lançamento, olha só, vou precisar lá de um carregado, um pedreiro, um ajudante. Então, aqui, olha, o ajudante vou precisar de 5. Qual que seria o custo unitário deles, né? Porque aqui em cima da tabela a gente tem a unidade, a quantidade que vou precisar daquele material ou serviço, o custo unitário, que é o custo por unidade, né? E o custo total. E quanto que representa da minha obra, né? Esse item, né? Então, para lançar, para pôr mesmo a tubulação lá dentro, olha só que interessante. Em torno de 4,6%, 4,7%, que seria colocar a tubulação lá embaixo. Então, não representa, né, a maior parcela do custo, né? Olha o custo de mão de obra, quanto que representa, em torno de 13,5%, né? E aí, no final das contas, olha só, uma obrazinha de drenagem não é barato, né? Então, para lançar esse trecho aqui de 43, quase 44 metros, o custo, né, para a gente contratar para executar o serviço era dessa ordem aqui, ó, de 184.496 para a época, isso foi 2016, ó. Então, tinha lá o valor total sem a taxa de administração, que é o BDI, o valor total dos materiais e equipamentos, ó. Só o material e equipamento incidiria em torno de 144 mil, né, e o valor total do serviço aqui, do serviço, né, que seria aquela mão de obra, né, não somente da equipe aqui, mas também do operador da máquina e tal, ficaria em torno de 39 mil. No final das contas, sem o BDI aqui, ó, 184 mil reais, que seria o valor, né, somado aí de todos esses itens, tá? Então, aqui tem um exemplo final, né? Então, a gente tem esses três, né, que eu mostrei aqui agora, né, esses 3 elementos do custo, né, o primeiro que é aquele estimado, que a gente usa esses dados aí, que a gente tem geral, né, do custo geral da obra, a gente está falando da obra de drenagem, né, então a gente usa, né, como referência, né, para poder, então, fazer esse primeiro passo nosso, que é estimar o custo daquela obra. E depois a gente vem detalhando com essas, como eu mostrei essas duas, né, tabelas finais, né? Essa aqui de um custo de um elemento, né? Que eu peguei esse custo aqui e joguei, inclusive, nessa outra planilha aqui, ó. Então, para cada um desses elementos dessa planilha, eu usei um custo de referência como esse aqui, que está aí registrado. Então, a gente usa aí essas tabelas de referência, tanto estimadas, quanto para compor custo total da obra, tá? Em 2 etapas diferentes do projeto. Uma inicial e a outra depois que eu faço o projeto executivo, calculei tudo, etc. Gente, vamos parando por aqui, porque senão não vai dar tempo de entrar lá na questão do trabalho final. Na próxima hora eu continuo um pouquinho aqui com a drenagem, mas eu coloquei para vocês aí 2 videoaulas, né? Tentem assistir essas videoaulas, sabe, dentro da semana que a gente está discutindo drenagem, não somente para não acumular, né, conteúdo, tarefa, mas também para vocês virem mais, né, preparados para a aula, no sentido assim de perguntar mais, interagir mais, né, trazer mais as dúvidas. Nesse primeiro momento, dentro dessa disciplina, a ideia é a gente passar para vocês
essa percepção, né, de todos esses elementos da engenharia urbana. Não somente do ponto de vista da engenharia, que é construir as coisas, projetar e construir, mas do ponto de vista de operar as coisas, porque essas coisas serão serviços públicos. Para a cidade funcionar, a gente tem que ter serviços sustentáveis. Não é só serviço barato, não. Serviço barato está na pauta, mas tem que ser também bom para o meio ambiente, né? E também que ele tenha equilíbrio econômico, porque se o serviço ele não tiver sustentação econômica, ele não vai prestar, né? Ele não vai se sustentar. Então, além dessa questão de infraestrutura e serviço, né, a gente tem que pensar, então, né, nesses elementos aí, além, né, que é o custo. Quanto que é o custo para implantar isso? Quanto que é o custo para operar isso? Então, na aula que eu passei para vocês de custo, traz um pouquinho essa questão aí, né? Naquela outra aula de panorama do serviço de saneamento, fala um pouquinho dos custos que é para operar o serviço de drenagem. Então, vocês vão ver lá que tem uma pesquisa, depois eu abordo um pouco mais sobre isso com vocês, uma pesquisa para os municípios brasileiros, né? Em torno aí de 3.600 municípios participaram dessa pesquisa, né? Representa um número bem significativo das cidades brasileiras, que é em torno aí de, né, nós temos 5.570 municípios, né? E aí, 5.000, agora eu fiquei, 5.570, né, municípios. No estado é que a gente tem de Minas Gerais 843 municípios. Então, desse universo, 5.570 municípios, 3.600 aproximadamente participaram dessa pesquisa sobre o sistema de drenagem pluvial. É interessantíssimo a gente observar esses dados. Apenas 40 cidades dessas 3.600 informaram que possuem uma cobrança pelo serviço de drenagem pluvial. Olha que impressionante, 40. As outras que não responderam à pesquisa, então são cidades onde que tem um mínimo de planejamento, que nem responderam à pesquisa. Então, assim, 40 cidades. E aí, dessas 40, apenas 8 tinham uma lei, né, tinha uma cobrança, né, melhor dizendo, por uma taxa bem específica. Olha, isso aqui é uma taxa de drenagem pluvial. As outras, essa cobrança estava inserida no IPTU, ou taxa de melhoria, não estava claro que é para drenagem. E dessas 8, apenas 3 tinham uma lei regulando a coisa, porque para poder cobrar uma taxa por esse serviço de drenagem, a gente precisa não somente de calcular quanto que você, através do seu lote, vai gerar de impacto, né, para a drenagem, então calcular a quantidade de água de chuva que você vai gerar para o sistema, e aí a gente tem o dado técnico, certo? Qual que é a sua contribuição de água de drenagem? Então, os municípios não têm essa informação. E, além disso, a gente tem que ter uma lei específica aprovada na Câmara de Vereadores. Então, só 3 municípios, desses 3.600, tinha cobrança instituída com lei, né? Então, ou seja, a coisa bem regularzinha, né? E aí, assim, é bem interessante o valor, né, desse serviço, mas, de uma forma geral, mais importante do que quanto que era o serviço, né, é a gente entender que ele é deficitário. Então, mais de 90% dos municípios que falaram que tem uma cobrança, ele tem um déficit. Então, o valor que ele arrecada não paga quanto que ele tem que gerir, né? Quanto que ele gasta para gerir o serviço de drenagem pluvial. Aí, assim, só para a gente, então, lembrar um pouquinho, o que seria esse serviço de drenagem pluvial? O que nós, gestores, primeiro, fazer 2 perguntas, então, aqui, para a gente rematar isso aqui. Quem que é o responsável pela gestão da drenagem pluvial no município? E aí, só uma observação. Vocês podem colocar isso no fórum atual também, tá? Então, no fórum lá, eu estou pedindo para vocês acrescentarem essa questão da... no fórum, não, vocês podem pôr isso na atividade, né? Naquela atividade 5 lá, que é a atividade falando sobre drenagem, que é a informação da semana passada com a informação dessa semana.
Tá, então vocês vão colocar o seguinte, olha, responde essa pergunta para mim. Quem é o responsável pela gestão da drenagem? E o que a gente compreende por gestão? Tá? Gestão do serviço público. É compreendido por esses 4 elementos, ó. Planejamento, regulação, prestação do serviço e fiscalização. Não é só prestar o serviço, não. Tem que planejar, né, fazer todo o planejamento, projeto, tem que regular, falar, né, como que funciona aqui a ligação da drenagem, das casas com a rede, né, e tem que fiscalizar, além de prestar o serviço, certo? A gestão do serviço é isso. Então, veja bem, quem que é o responsável por isso tudo no município? Alguém quer já dar um chute inicial aqui? Pelo isso que vocês, né, vêm estudando comigo aí essa questão da drenagem, quem que é o responsável pela drenagem no município? Hein, gente? A prefeitura? Isso, a prefeitura representando o município, tá? A prefeitura é esse ente que representa o município, tá bom? Então, é a prefeitura. Dificilmente a gente vai ter alguma prefeitura que vai repassar o serviço de drenagem para uma empresa terceirizada. Dificilmente a gente vai ver isso. Então, é a prefeitura que tem... Aí eu faço a segunda pergunta, olha só. O que seriam os serviços de drenagem pluvial? O que seria um serviço de drenagem pluvial? Hein? De forma bem direta. O que seria o serviço de drenagem pluvial? Está lá naquelas perguntas-chave, né, da aula anterior e dessa aula também. Escoamento da água. Isso. Esse escoamento a gente chama de recolhimento, tá? Recolhimento e transporte da água. Então, todo mundo entende que é retirar essa água de chuva do meio, né, urbanizado, não é isso? Através daqueles dispositivos de infraestrutura lá da drenagem. E aí, então, a terceira pergunta, então, para arrematar. Na verdade, são 3 perguntas, tinha uma a mais aí, que é pegadinha. Para isso funcionar, o que eu preciso fazer em termos operacionais para deixar funcionando o meu sistema de drenagem? Operacional, tá? Do nosso sistema convencional, das redes e tal. O que a prefeitura tem que fazer de tempos em tempos para poder, né? Ela tem que fazer... diga. Eu ia falar como você, uma análise de como que, se aquele produto que eles forneceram está sendo suficiente. Eu analisaria também uma análise meteorológica para ver se quando foi calculado estava dentro dos parâmetros, manutenção. Isso, olha, isso aí, isso mesmo. Diga, Gabriel. Eu li também que as prefeituras elas têm que apresentar um plano municipal de saneamento básico para o governo. Aí eles mandam recursos para ela. Isso, bem investir nessa parte. Bem lembrado, isso faz parte do planejamento. A gente planejar a drenagem pluvial, no caso aqui em questão, lá dentro do plano de saneamento, fala dessa questão, a gente tem que abordar essa questão, que é, por exemplo, quanto de água que a gente está contribuindo em cada lote, né? Quanto de área impermeabilizada a gente tem na cidade, quanto de infraestrutura eu vou ter que implantar, né? Quais setores da cidade não tem rede de drenagem, quais setores das cidades têm problema com a falta de rede de drenagem, seja por inundações, seja por deslizamentos, né? Então, isso tudo está na fase de planejamento. Então, se o prefeito falar assim, ó, qual que é o custo que eu tenho para gerir esse sistema de drenagem? Quais seriam os custos, assim, gerais, né? Porque infelizmente, a gente não considera isso para a drenagem pluvial da mesma forma que a gente considera para a água, para o esgoto e para o resíduo, sabe? Então, assim, os custos seriam, desde, olha, prefeito, a gente tem que fazer uma manutenção, como a Anália disse ali, preventiva, na rede, antes da chuva. Então, tem que verificar se as manilhas estão danificadas, né? Se ela está danificada, fazer a troca disso. Se precisa fazer a troca de um trecho maior, igual daquele que eu mostrei para vocês ali da planilha, da obra lá que a gente fez lá,
teve que fazer uma substituição de um trecho completo de 40 metros, né, da rede de drenagem. Então, não foi só de uma manilha. Então, para aquilo, a gente precisou de fazer um projetinho, né? Então, assim, entra esses elementos, né, da manutenção, né? Então, realizar a manutenção, inclusive preventiva, que é fazer esse cadastro, fazer essa análise, né, que a Anália colocou ali, precisa de gente, precisa de equipe para ir lá no campo, fazer análise, antes mesmo de falar assim, precisa de fazer a manutenção ali daquela manilha que está quebrada, precisa de fazer a desobstrução das redes de drenagem, está tudo entupida de lixo ou areia, né? Então, é custo. E além desse custo com essa manutenção, né, que é o básico, a gente precisa também de fazer isso que o Gabriel falou, que é o planejamento. Então, para fazer esse plano, para elaborar todas essas estratégias que a gente tem que fazer em relação ao saneamento, e mais especificamente a drenagem no município, eu preciso contratar uma equipe para fazer esse plano de saneamento, esse planejamento do município, né, para poder falar onde que eu preciso de levar a rede, onde vai precisar de uma técnica compensatória, e por aí vai. Então, esses são os custos, tá? Então, assim, lembre dessa terceira pergunta, quais são os custos, né, que a gente tem aí para gerir o sistema de saneamento, o sistema de drenagem pluvial? Que vão desde esses custos de manutenção até esses custos de planejamento, né, fazendo uma ordem inversa. Geralmente a gente planeja antes de fazer a manutenção, a operação, né? Mas no Brasil é muito difícil acontecer isso, planejar antes de executar. Vocês vão chegar com o trem andando, como diz o outro, né? E aí, com o trem andando, é que vocês vão tentar aí, né, organizar a casa através do planejamento. Então, prefeito, a gente tem que fazer um plano de saneamento e aqui tem que contemplar o planejamento para drenagem. Então, eu vou ter que fazer um mapeamento com uma equipe para ver os trechos da cidade que tem rede de drenagem, trechos que não tem, locais onde dá problema de inundação, isso tudo faz parte do planejamento, tá bom? Então, essas 3 perguntas, tá, gente? Aí, para poder acrescentar. E aí, então, rapidinho aqui, né, me desculpe, acabou que eu avancei bastante aqui, mas é muita informação e eu acho que vale a pena. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Em relação a... Deixa eu só falar uma coisinha antes de perguntar, enquanto você vai perguntando, deixa eu só falar aqui, ó. Eu vou abrir o Moodle para poder apresentar aqui as informações do projeto, tá bom? Eu vou começar a apresentar as informações do projeto aqui, não preocupa não, na semana que vem, na segunda-feira, só, esse é um outro detalhe importante, já que está todo mundo aqui, segunda e terça da semana que vem, nós teremos, então, aula síncrona, tá bom? Está lá já agendado, não é só na terça não, tá bom? Segunda-feira também vamos ter aula síncrona. E aí eu vou abrir no Moodle aqui, Anália, e vou mostrar para vocês, então, algumas informações para vocês iniciarem o trabalho final, tá? Então, eu vou abrir no Moodle, pode ficar à vontade aí, Anália e demais quiserem falar alguma coisa, tá? Naquele que a gente vai fazer um exemplo de... Professor, naquele exercício que a gente vai fazer para manutenção, né, para calcular o custo, a gente pode considerar uma área que já é habitada ou tem que ser uma área livre? Pode considerar, mas assim, seria interessante vocês irem atrás de uma informação de uma nova área, de um novo loteamento. Porque, assim, o custo, aquele custo ali é para a urbanização de uma nova área. Quando a gente vai urbanizar uma área já existente, o custo, muitas vezes, é maior. Sabe por quê? Para a gente lançar a rede de água, de esgoto, o sistema viário. Por que um custo, às vezes, é maior de uma reurbanização do que de uma urbanização inicial? Alguém sabe? Chutaria aí? Então, por exemplo, eu tenho um bairro lá que ele já existe. Aí a gente combina lá, a prefeitura vai fazer uma obra de urbanização do bairro. Por que geralmente fica mais caro do que uma obra de urbanização de uma área onde não está ocupada ainda? Então, olha, nós vamos lotear um novo terreno aqui no município. Geralmente, essa obra fica mais barata do que uma obra de requalificação ou reurbanização. Porque, geralmente, assim, vamos supor, só casas
cada casa, quando não tem esse planejamento, joga aquele esgoto em determinado local. E aí, às vezes, você precisa de encanamentos que vão ter que, desde áreas que não eram, talvez não seriam necessárias, para áreas que, assim, teoricamente, teria que ter aquele equipamento. Por exemplo, se você tem uma casa, às vezes a casa joga a 10 metros, os 5 metros do esgoto, e às vezes poderia jogar só a 2 metros, ou seja, através de um equipamento. Então, não tem essa especialização, esse detalhe, não há um consenso, vamos dizer assim, no bairro. Isso, olha só, porque já existe, tudo que já existe, nós vamos ter que mexer nele. E se a gente vai mexer, a gente vai ter que contratar um outro serviço que é de demolição. Então, vamos supor, se tem algum trecho já lançado de uma forma precária, sabe, da via ou da rede, a gente vai ter que gastar com retirar aquilo. Então, alterar o que já existe fica muitas vezes mais caro por isso, porque a gente vai ter que, além de implantar um novo, adequado, que a gente teria só isso, numa área onde não existe nada, né? Além disso, nós vamos ter que retirar as coisas que não estão adequadas lá. Então, fica mais caro. Então, é muito mais caro arrumar do que iniciar uma coisa de forma organizada. Então, a gente tem que evitar ao máximo na urbanização, na expansão das cidades, esse crescimento desordenado, porque depois nós vamos ter que urbanizar lá, porque as pessoas não podem viver naquela condição precária. E aí isso vai ficar mais caro, porque, inclusive, muitas vezes tem que desapropriar. Então, às vezes, a faixa da via, né, não foi respeitada. Vocês viram lá, né, para cada localidade tem um tipo de via, e cada tipo de via tem uma largura, né, uma faixa dela lá. Então, como vai precisar daquela largura, muitas vezes não tem isso naquela localidade, né, que iniciou sem urbanização, então vai ter que retirar aquela casa, então muitas vezes tem que tirar a casa inteira, né, a edificação inteira, e aí tem que demolir, tem que construir uma casa de novo para a pessoa. Então, essas obras de urbanização, né, de locais como vilas, favelas, de áreas ocupadas irregulares, elas ficam mais caras, né, porque a gente precisa, inclusive, gastar com isso, né, com essa necessidade de retirar. Então, a gente tem que evitar ao máximo ter esse tipo de urbanização desordenada, que acontece muitas vezes com quem tem dinheiro também. Então, um loteador que tem dinheiro costuma fazer um loteamento meia boca, vende os lotes e depois não implanta a infraestrutura pública, que é essa toda que a gente está falando, de saneamento, energia, viária, né, elétrica, é obrigação dele, seja o loteador público ou privado, implantar esses sistemas. Então, ele acaba não implantando, isso fica para a prefeitura implantar, e aí quem mora naquele local pagou caro o lote, fica sem um serviço adequado, então vira uma bagunça, né? Então, não é só em locais onde tem uma vulnerabilidade social, né, onde a gente tem essas áreas urbanizadas aí de forma irregular, que é o problema da urbanização, não. Muitas vezes é também os loteamentos aí de empresário rico, né, que não cumpriu com a obrigação dele de implantar a infraestrutura e quis jogar no ente público a prefeitura. Então, se a prefeitura pagar, todos nós vamos ter que pagar, porque a gente paga, né, os impostos para a prefeitura, e a prefeitura vai usar nossos impostos para poder urbanizar um loteamento de um interesse privado. Ele loteou lá para ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí, né? Mas olha só, gente, vamos ver aqui no Moodle. Está bem explicado aqui no Moodle, né? Mas eu vou reforçar com vocês aqui inicialmente, e depois eu... Abriu o Moodle aí, não abriu? Sim. Beleza, olha só. A questão da frequência, ó. Primeira coisa, tá aqui, ó. Nesse item aviso, eu coloquei essa tabelinha para vocês aqui. Abriu aí a planilha? Sim. Então, aqui, olha, aluno, número da matrícula, tá bom? Aqui a data da aula, tipo de aula, se foi síncrona ou assíncrona, professor, né, quem deu a aula, e o total de aula, tá bom? Então, a gente teve 16 aulas, dias aí de aula, né, até terça-feira de semana passada, número de faltas de aluno e o percentual de presença, tá bom? Então, quem está abaixo de 75%,
tem que, né, entrar em contato com a gente para ver, né, como que pode melhorar isso. E não faltar mais, tá bom? Quem está abaixo de 75%, como diz o outro, abre o olho. Aí, no final aqui, ó, eu coloquei, então, as informações para a gente desenvolver o trabalho, que é esse trabalho, né, da cartilha, que é o trabalho final, que vai substituir a prova aí. Então, aqui, ó, isso. Deixa eu ver aqui ó, no final, semana 13. Então, olha só, instruções para elaboração da atividade final. Aqui, então, traz a instrução que a gente tem que elaborar esses 2 produtos finais, a cartilha e a apresentação da cartilha, certo? Não é só entregar o arquivo da cartilha, naquele modelo que eu mostrei para vocês antes, né? Uma cartilha convencional pode ter 2 páginas, assim como pode ter mais páginas, tá bom? Muitas páginas a gente não recomenda, não. No máximo, como se fosse um folder ali de 4 páginas, né? De 2 a 4 páginas eu acho que é suficiente, que é uma cartilha bem resumida, bem objetiva, para poder orientar a população de um ponto bem específico ali. O trabalho em grupo, vou mostrar o grupo para vocês. Aqui também tem aquela página lá, aquela biblioteca digital nossa no Google, né, no Google Drive, que tem algumas cartilhas de exemplo dos alunos e tal, materiais também para vocês utilizarem para montar a cartilha de vocês, né, de acordo com o tema, tem lá também a data, ó, impreterivelmente, até o dia 16 você tem que entregar. E aí vocês vão ver que é importante eu e o Vitor acompanhar um pouco antes, apresentar para nós, por exemplo, a ideia, o que vocês querem fazer na cartilha, ou uma minuta da cartilha antes desse dia 16, ó, para a gente orientar vocês da melhor forma possível da cartilha, né? Porque no final a gente quer dar 10 para todo mundo, ninguém aqui quer dar nota ruim para o aluno, pelo contrário, tá? Então, assim, nos procurem antes para a gente alinhar aí, né, o que precisa ter na cartilha, mas depois que vocês fizerem um estudo prévio do que vocês querem colocar na cartilha. Então, olha, a proposta nossa é essa, professor, o que vocês acham? Então, vocês vão ver que eu e Vitor estamos divididos ali nos temas das cartilhas, dos grupos aí, vocês nos procuram, vai mandar um e-mail, a gente responde por e-mail, se necessário a gente marca uma reuniãozinha, né, por videoconferência e conversa sobre, né, a cartilha. Antes, não pode ser dia 15, não, tá? Tem que ser, mandar isso para a gente pelo menos com uma semana antes aqui do dia 16, né? Porque na bacia das almas aí não dá nada certo, não. Não deixe para a última hora, tá? São 4 pontos, né? Que vale essa atividade, tá bom? Então, isso tudo já estava relatado lá no plano da disciplina e tal, mas leiam isso aqui com mais atenção. Aí aqui, ó, a tabela dos grupos, mas antes de mostrar a tabela, olha só, vocês vão então postar a cartilha aqui, o arquivo da cartilha aqui em PDF, né? Vocês vão entrar aqui e vão postar, né? Cada um de vocês aí, um só elemento do grupo vai postar, tá bom? São grupos de 3 pessoas, se tiver um grupo de mais, nós vamos ver que eu vou acrescentar, mas um membro do grupo vai postar aqui no dia 16, quem quiser postar antes, ótimo, já libera a sua vida, né? Mas o prazo final é dia 16. Assim como também postar o link do vídeo que vocês vão fazer uma apresentação da cartilha. Então, um vídeo pequenininho, né, de 5 minutos aproximadamente aí, a 10 minutos no máximo, né, apresentando a cartilha, olha, nossa cartilha tem essa informação, por isso, né, nós então trouxemos essa orientação aqui para a população, e vai mostrando a cartilha, como se vocês estivessem apresentando de fato a cartilha, entendeu? Para o seu público-alvo. Público-alvo nosso, a população, não sabe nada do assunto que nós vamos tratar. Então, a gente precisa de orientar a população sobre isso, tá bom? Aí, olha aqui, ó, grupo e tema de cada grupo. Então, eu separei aqui, a galera aqui, de 3 em 3, os grupos aqui, né, são 9 grupos, os temas são esse aqui. Então, o grupo 1 vai tratar de plano de mobilidade urbana. Professor que pode orientar, o Vitor. Transporte, acessibilidade, NBR 9050. Grupo 2, estão aqui os alunos. Grupo 3, sistemas de energia e comunicação nas cidades brasileiras. Professor Vitor pode orientar. 4, Smart City. Professor Vitor, está aqui o grupo dos alunos. Grupo 5, aí já entra eu aqui, ó, planejamento e noções do ambiente urbano.
A gente trouxe lá no início, né, da disciplina, aquelas informações sobre classificação dos sistemas urbanos e tal. Então, vamos lembrar, cada um desses temas, gente, vocês vão apresentar o beabá mesmo para o povo, tá bom? Não precisa de ir além. Então, o que é aquilo? E qual que é a função disso? Ó, anotem aí, 3 perguntas que é importante ter na cartilha. O que é o assunto? Então, trazer um conceito bem breve do que é o assunto. Né? O que é planejamento urbano? Aí, segunda pergunta, que vale para todos, tá bom? Que para orientar nesse desenvolvimento da cartilha. Qual que é a função disso na cidade? Então, qual que é a importância do planejamento urbano para a cidade? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta, para vocês trazerem na cartilha, né? Não precisa de, quem quiser colocar no formato de pergunta, para até orientar as pessoas, legal, dá para montar isso. Mas vocês precisam de apresentar essas informações, basicamente. Então, primeiro, né, o que é aquilo, trazer o conceito, qual é a função e importância disso para o ambiente urbano, e aquilo que é o cerne da coisa. Qual que é a minha participação nessa questão? Minha participação como cidadão. Então, esses 3 elementos são básicos para colocar na cartilha, tá? E o quarto elemento que vocês podem colocar, né, que é o caráter da regionalidade. Então, assim, olha, aqui em Belo Horizonte, a gente tem esse exemplo sobre o planejamento urbano, que é, por exemplo, nós temos dentro do planejamento urbano um instrumento que é o plano diretor, ou um instrumento que é o código de postura. Você sabia o que é o código de posturas? Eu tinha falado anteriormente, né? Então, você sabe o que é o plano diretor? Aí entra aqui no urbanismo de zoneamento, nós vamos ver lá nas últimas semanas sobre esse tema aqui, eu volto a tratar com vocês esse tema, zoneamento da cidade e tal. Então, os grupos aqui, né, aqui da parte de saneamento, ó, o grupo 7 vai trabalhar técnicas compensatórias de drenagem urbana, o grupo 8, serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial urbana. Lembrando que na próxima semana nós vamos tratar sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário. E o terceiro grupo aqui do saneamento, né, mais um 9º grupo, né, que é impactos das ligações regulares, tá bom? Nos sistemas de água potável e esgotamento sanitário. Então, aqui os grupos. Se tem gente aqui que não está inserida no grupo, eu vou pedir para me mandar um e-mail me falando, professor, não estou inserido em nenhum dos grupos. Então, eu vou inserir você no grupo, vou revisar aqui a tabela, vou passar uma mensagem lá no Moodle informando, olha, o grupo tal foi alterado com a inserção de tal aluno, tá bom? Então, eu oriento vocês, basta me mandar um e-mail informando que não está em nenhum dos grupos. Confere direitinho aqui seu nome, né? O número de matrícula e tudo mais. Ok, gente? Alguma dúvida? Nenhuma? Que beleza, né? Então, ótimo, tá? Não deixa para a última hora, não. Isso, é tranquilo, cara. Isso aí vocês têm que fazer como se fosse uma coisa prazerosa, né? Vou estudar um pouquinho o assunto e trazer com base nessas questões básicas. Seja objetivo, simples, evite colocar muita informação, coloque mais figura. É simples, esse momento a gente não está exigindo que vocês façam um projeto, que aprofundem nem nada. Esse primeiro momento do curso é para vocês terem uma percepção do que são todos esses elementos da engenharia urbana, né? Como vocês vão atuar neles, é para começar a dar essa luzinha, né? Sobre essas questões, tá? E olha só que importante, o povo lá fora não sabe nada. Então, nós temos que fazer esse papel de ajudar a orientá-los, né? É lógico que esse trabalho aqui é a nível da disciplina, mas se alguém quiser, olha, professor, já teve grupos que falou, por exemplo, foi mexer com o sistema de trânsito. Vou entrar em contato com o departamento de trânsito. Às vezes, eles querem usar minha cartilha. Então, envolver, vocês podem fazer isso. Podem entrar em contato com os setores aqui, né,
da cidade que envolve nesses temas e podem falar, olha, estou desenvolvendo uma cartilha, vocês têm interesse de utilizar a cartilha, ou melhor, né, vocês podem perguntar para eles, quais pontos vocês acham interesse importante, né, isso é legal, quais pontos você acha importante lá, por exemplo, a concessionária de água, ou a prefeitura, né, o setor adequado da prefeitura, ou a companhia de energia, ou a companhia lá de internet, comunicações, né, acho importante colocar numa cartilha para orientar o povo. Aí ele falou, nossa, aqui nós temos um problema grave com as ligações erradas de drenagem na ligação de esgoto. Nós vimos que não pode, né? A ligação que sai da nossa casa lá de drenagem não pode entrar na ligação de esgoto da rua, né? Então, assim, né, pode ser acrescentado isso. Tá, gente? Eu vou fazer o seguinte, rapidinho aqui. Eu vou... Deixa para encerrar. Tem alguma dúvida? Eu acabei estendendo um pouquinho, vocês me desculpem, tá? Passei um pouquinho do tempo hoje, mas eram muitas informações importantes aí, né? E essa aula é tão rápida. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Teve uma colega que saiu agora, né? Alguém lembra do nome dela aí? Acho que fui eu, professor, mas é porque a internet caiu. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Vou fazer a chamada, aí a pessoa pode sair da sala, tá? Ana Clara. Presente. Presente. Anália. Presente. Ana Júlia. Bruno. Bruno está presente? Davidson. Diego. Se alguém digitar isso. Presente. Beleza. Vocês, por favor, me informam, tá, gente? Se digitar aí. Fernando. Presente. Antes do Fernando, eu pulei aqui, Emanuele. Bom, né? Felipe. Presente. Presente. Francisco. Presente. Gabriel de Almeida. Presente. Gabriel Henrique. Diane. Presente. Gustavo Fernandes. Gustavo está presente? Igor. Igor. Não. Jordan. Presente. Karen. Caroline. Presente. Laura. Presente. Lázaro. Presente. Lucas. Luciano Alves. Presente. Luiz Paulo. Maria Eunice. Maria Eunice não estava presente. Maria Júlia. Ela tá, ela escreveu no chat. Ah, legal. Maria Eunice, né? Bom, Foi a Maria Júlia, Maria Eunice, Gustavo e Paloma. Ah, Gustavo também? Também. Então, vamos lá. Gustavo, Maria Eunice, Maria Júlia também? Sim. Maria Lemes. Presente também. Maria Lemes presente. Paloma presente? Tá, sim. Pedro. Presente. Presente. Presente, beleza. Rafael Pinheiro. Tá aí? Rafaela Ruckert. Presente. Presente. Rodrigo. Rodrigo não. Sayuri. Presente. Vitor Reis. Vitor, tá aí? Presente. Beleza. Então tá, gente, dá uma olhadinha aí na questão da presença, tá? De vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. E segunda-feira, 8h20, aula síncrona, tá bom? Tudo de bom para vocês. Uma ótima semana. Qualquer coisa, a gente está aí às ordens, tá? Abraço. Olá, professor, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia.